Graça e paz do nosso Senhor Jesus sejam com todos vocês, irmãos. Amém? Estamos indo na nossa terceira aula, essa aula de número 3, da nossa Escola de Discípulos, da Igreja Cristã Videira nos Lugares Altos, nossa classe de Evangelhos. Se você chegou, caiu aqui agora na aula 3, vai lá para a aula 1, assiste a aula 1, depois a aula 2, depois você continua aqui com a aula 3, é uma introdução aos Evangelhos, amém? Tem algumas coisas, se você já parou para pensar a diferença entre Evangelho e Evangelhos, vai ali na aula 1, dá uma olhada lá. Dicas para a aula 3, as mesmas das aulas anteriores. Se você ainda não orou, você dê um stop nesse vídeo, faça uma oração, peça para que Deus fale ao seu coração, para que Ele te ilumine. Leia as Escrituras também, leia antes, a gente está fazendo a introdução, né? Já comece a ler Mateus, né? E aí depois você vai lendo com a gente conforme a gente for vendo capítulo por capítulo, mais a fundo a exegese mesmo do texto, amém? Bom, na aula 2 nós estamos vendo ali o contexto histórico e social de Israel na época de Jesus. E na aula 2 a gente parou em fariseus. A gente abordou aquele aspecto que todo mundo fala, tem uma visão bem negativa do fariseu. Ah, você é um fariseu, você é um fariseu. Realmente, se a gente pudesse resumir fariseus em uma palavra, como a gente falou, seriam hipócritas. Não todos os fariseus eram hipócritas, ok? Existiam fariseus que eles eram sinceros. Então, o fariseu negativo não é necessariamente uma figura negativa dentro da sociedade de Israel daquela época, certo? Eu posso dizer até que eles eram um núcleo duro, eles acreditavam em anjos, acreditavam em vida pós-morte, acreditavam na vida eterna, acreditavam que Deus atuava na história do homem, e assim vai por aí, tá certo? Em livre-arbítrio. O segundo grupo que a gente tem, que nós vamos ver hoje, são os saduceus. Se a gente pode resumir o primeiro grupo dos fariseus como o problema da hipocrisia, o segundo grupo, que são os saduceus, o problema deles era mundanismo. Os saduceus, eles eram a figura religiosa, eles serviam dentro do templo, eles eram os sacerdotes. Diferente dos fariseus, os saduceus, eles não criam em muita coisa, eles não criam em anjos, eles não criam em vida pós-morte, eles não criam que Deus atuava na história do homem, que Deus intervia na história, ou seja, eles viviam dentro daquele contexto religioso, mas, na verdade, eles negavam todos os princípios básicos da fé judaica. Então, embora eles acreditassem na Torá, ao olhar para a Torá e eles olharem lá que um anjo falou com Josué, ou Abraão viu o anjo, eles não entendiam desse modo, eles achavam que aquilo era tudo alegórico, eles não acreditavam então na existência de anjos, de espíritos bons e maus, diferente dos fariseus, que acreditavam nisso. Os fariseus, eles tinham um problema, que era a tradição oral, principalmente, a tradição dos homens, né? Eles acreditavam nisso, eles davam muito valor a isso. Os saduceus não davam valor a isso, eles davam valor principalmente à Torá, mas ela era toda retirada dela a pedaços, eles não acreditavam nela de fato, de verdade. Jesus, ele vai falar em Mateus 16:11 a respeito do fermento dos fariseus e dos saduceus. É bem interessante, porque se a gente for comparar, o que era o fermento de cada um? Hoje é muito comum a gente tentar usar Jesus para as nossas bandeiras, e a gente ouve muito falar de um Jesus revolucionário, né? Como se Jesus, dentro desse contexto, fosse um revolucionário. Se a gente fosse olhar para esses dois e olhar para Jesus, Jesus era o conservador e eles eram os revolucionários, porque eles estavam revolucionando a palavra de Deus, cada um de um jeito. O que os fariseus faziam? Eu vou usar um termo bem moderno dos nossos dias, nós estamos no ano 2020, e esse é um termo moderno dos nossos dias. O que os fariseus faziam? Eles atualizavam as escrituras, acrescentando coisas, que no caso eram as tradições dos homens, certo? Depois vai dar o Talmud, a Mishnah, e aí por aí vai. Os saduceus, eles atualizavam as escrituras retirando pedaços delas. Mal comparando, os saduceus hoje são muitos liberais de hoje, né? O que seriam os liberais do nosso contexto, né? Eles... não, porque isso não é bem assim, isso também não é desse jeito, não é isso que queria dizer. Eles vão retirando várias questões ali, eles vão subtraindo partes da palavra para que aquilo se adeque ao que eles querem dizer, que aquilo é que é verdade, aquilo que não é. Jesus seria, dentro dessa faceta, ele seria o conservador.
ele quer restaurar a fé judaica, os princípios da palavra, aquilo que Deus de fato revelou, seja na Torá, nos escritos e nos livros dos profetas. Um terceiro grupo que a gente pode colocar ali são os essênios. Nós não temos uma citação clara, inequívoca dos essênios nas escrituras do Novo Testamento, tá certo? Algumas pessoas dizem que aquele homem carregando um cântaro de água, quando Jesus manda ir buscar o jumentinho no qual ele vai entrar em Jerusalém, já ali na última semana de vida de Jesus, que aquele homem carregando um cântaro era essênio. Bom, isso é uma possibilidade, isso não é uma certeza, tá certo? Então você não pode afirmar que aquele homem era um essênio, ok? Os essênios, fariseus seriam hipócritas, os saduceus seriam mundanos. O que os essênios eles tinham? Eles seriam uma mistura dos dois, do fariseu e do saduceu. Em que sentido? Eles queriam a fidelidade da fé dos fariseus, mas sim a hipocrisia. Porque o problema do fariseu não era a fidelidade da fé, era a hipocrisia. Eles tinham uma regra, não, tem que fazer isso, 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 ou seja, eles falavam direitinho, mas eles não viviam aquilo que falavam. Os essênios, eles queriam não apenas ter um testemunho correto da lei, mas eles queriam viver isso de forma correta. E eles também não queriam ter a relação dos saduceus, que os saduceus, eles serviam no templo, mas eles não criam de fato naquilo, de como as escrituras diziam que era. Então os essênios, eles juntavam os dois, mas eles queriam fazer a coisa de forma sem hipocrisia e de correção com as escrituras. Por isso os essênios acabaram se isolando. Então, se eu pudesse escolher uma palavra para essênio, é isolacionismo. Eles achavam que para poder servir a Deus de forma fiel, de forma correta, eles precisavam se afastar dessa vida, desses dois principalmente. E aí eles foram para Qumran, basicamente. Eles montam uma comunidade em Qumran e aí lá eles servem a Deus, fazem seus sacrifícios, oram, tá certo? Inclusive, alguns achados arqueológicos indicam até que eles oravam de costas para Jerusalém, como se eles estivessem tomando uma postura realmente contra tudo aquilo que aquele sacerdócio realizado pelos saduceus ali no templo, e tinha isso mesmo, os saduceus, embora o seu nome possa dar uma origem, querer apontar uma origem ao sacerdote Zadok, da época lá de Davi, na verdade a origem dos saduceus já não é bem essa, né? É difícil provar uma relação nisso. E os saduceus, mesmo os sumos sacerdotes, eles eram escolhidos de forma política, né? Pilatos, na época de Jesus, Pilatos ele tinha grande papel nisso, e depois os responsáveis ali pela Judéia, eles vão ter grande papel na escolha desses sacerdotes. Então a questão já não era mais de acordo como falava o Antigo Testamento, né? O outro grupo é os escribas. Se a gente for pensar nos saduceus e nos escribas, dá para a gente comparar. O escriba está para a sinagoga como o saduceu está para o templo. Então, os saduceus eles servem no templo. Lembra que a gente falou na aula 2, as instituições principais? Vai lá na aula 2. Na aula 2 tem lá as instituições, fala de templo, vai falar das sinagogas, tá certo? Fala do sinédrio. Então, os escribas eles têm uma atuação principal nas sinagogas. Quando a gente fala assim das tradições que os fariseus tinham em grande conta, essas tradições elas eram basicamente produzidas pelos escribas. Então os escribas eles tinham essa característica, eles eram doutores da lei, eles são chamados na Bíblia de doutores da lei. Os escribas, essa é a função básica deles, eles são citados nas escrituras algumas vezes. Os zelotes. O zelote seria, se a gente for pensar assim, o zelote seria um essênio, mas com um ar beligerante, tá certo? Os zelotes, eles tinham essa característica de se isolar, ou seja, eles não estavam tão inseridos na comunidade de Israel dos seus dias. Eles também tinham uma característica religiosa marcante, só que eles achavam que eles deveriam tomar essa independência de Israel novamente, só que pela forma revolucionária, através de combates mesmo, né? Quando a gente fala da destruição do Templo de Jerusalém no ano 70, os zelotes eles estão envolvidos nesse capítulo que acabou levando o imperador romano
a destruir Jerusalém no ano 70, por causa de um levante dos zelotes, tá certo? Então, os zelotes, eles têm essa ideia dos essênios de isolação, de isolamento, perdão. Isolação. Depois você corta isso, André. Essa isolação não pode ficar aí, não. Os zelotes têm essa ideia de isolamento, que os essênios também tinham. Tem uma característica religiosa também dos fariseus, tá certo? Só que isso pela força do braço, pela violência. Aí você fala assim, pô, mas de onde os zelotes tiraram isso, né? Os zelotes, eles vão reportar isso daí a Finéias. Eles entendiam no exemplo de Finéias, lá no Antigo Testamento, quando Finéias, ele, no zelo do Senhor, ele mata um homem e a mulher que estavam se prostituindo numa tenda. Aí tem toda a questão lá, tem a ver com Balaão, que ele envia prostitutas, o povo se corrompe, e aí Cosbe era o nome da mulher, e aí ele vai, Finéias mata os dois, atravessa com a lança, e a praga do Senhor cessa, e Deus honra o zelo de Finéias, e os descendentes de Finéias passam a servir no templo, no Santo dos Santos, né, por conta disso. Então, essa é uma característica, eles achavam esse exemplo pontual de Finéias, eles adotavam para tudo, então eles poderiam, no caso, no entendimento deles, eles poderiam fazer essa revolução da forma violenta. Grupos no aspecto étnico e político, tá certo? A gente está vendo agora em outro aspecto. Nós temos os samaritanos. A gente vai ler o Novo Testamento. Quem são os samaritanos? Bom, a gente já falou nas aulas 1 ou 2, a gente tem que voltar lá no Antigo Testamento, Reino do Norte, Reino do Sul, Israel, Judá. Israel vai para o cativeiro assírio, não volta do cativeiro, o Reino do Norte, ele vai e não volta. Os assírios, eles levam embora a maior parte da população que reside na terra e deixa ali um resto da população, e eles enviam estrangeiros para lá. Então a ideia histórica é que os samaritanos, eles têm uma composição miscigenada, eles não só misturam então de outras nações, mas eles também acabaram misturando religiões. Então eles também tinham uma religião sincrética, que com o tempo ela foi se consertando, ela foi se aproximando cada vez mais do judaísmo da Judéia, certo? Do judaísmo que se praticava em Jerusalém, com algumas diferenças, tá? Eles não creem nos escritos nem nos profetas, eles basicamente creem na Torá. Ainda hoje você encontra o Pentateuco samaritano, né? Então eles criam nesses 5 livros, ok? Então eles têm uma fé muito parecida com a fé que os judeus basicamente praticavam, com algumas diferenças óbvias. O que acontece? Eles também têm um problema com eles da época de Neemias. O Reino do Sul, ele volta do cativeiro babilônico. Aí você vai lá ler Neemias e Esdras. E aí o que acontece? Os samaritanos, eles não participam da construção do templo. Neemias não deixa que eles participem da construção do templo. E aí eles começam a formar uma força de oposição contra essa construção do templo. E aí depois que o genro de um dos sacerdotes casa com uma mulher gentia, ele é expulso, esse genro é utilizado por Sanbalate para formar um sacerdócio paralelo em Samaria. Então eles criam um sacerdócio paralelo em Samaria. Com o tempo eles vão criar o templo em Gerizim. E aí eles passam a dizer que o local de adoração não era no Monte Sião, que o local de adoração é lá no Monte Gerizim. Quando Jesus se encontra com a mulher samaritana, o que ela pergunta para Jesus? Aonde é que a gente deve adorar ao Pai? É aqui ou é lá, em Jerusalém? Porque já havia esse segundo templo, o templo de Gerizim, no Monte Gerizim. E aí eles diziam que é em Gerizim. Por quê? Porque aí você vai lá no Antigo Testamento, quando Moisés ele faz a declaração de bênção e maldição no Monte Gerizim, Monte Ebal. Tipo assim, no Monte Gerizim, os 6 filhos de Jacó, se eu não me engano, eles fazem as declarações de bênção. Então, os samaritanos, eles constroem um templo lá e eles fazem um templo rival, tá certo? E aí começa, não, a gente é que está certo, não, vocês que estão certo, vocês estão errados, não tem templo nenhum em Sião. E aí isso foi gerando um ciúme, foi criando uma situação, eles já tinham essa coisa de serem misturados, né?
com outras tribos, de outros povos, e então tinha esse preconceito. Os galileus, eles ficavam, depois a gente vai ver um mapa, eles ficavam na parte Judéia, né? Na parte norte da Judéia. É uma região fértil, era região muito fértil, produzia muito, e por conta disso, era um local onde se encontravam muitos povos. Havia muito comércio na região da Galileia, né? Então, os judeus da Judéia, eles tinham um preconceito com os judeus da Galileia. Segundo os escritos, os galileus falavam um aramaico tão próprio, tão, segundo os judeus, né, tão grotesco, que ele funcionava quase como um dialeto. A gente pode ver isso quando Pedro, né, Jesus está na casa de Caifás, né, ele está lá na casa de Caifás, e aí Pedro está do lado de fora, e a serva dele vem, ela olha para Pedro e fala assim: tu és um dele, o teu modo de falar te condena, porque ele falava como um galileu, tá certo? Então o modo de falar dos galileus era muito típico, e os judeus da Judéia, eles tinham um certo desdém, eles falavam com um tom jocoso, depreciativo, com o modo dele falar, tá certo? Isso é bem interessante, porque Jesus era da Galileia, né? Então o Messias, ele, embora tenha nascido em Belém, ele é criado em Nazaré, então provavelmente Jesus falava o mesmo aramaico dos galileus, né? Então imagina para o judeu da Judéia, o Messias caipira. Assim, os caras não deviam ficar meio, né, vendo isso e ficavam até meio confusos, né? E isso era um motivo a mais para rejeitarem Jesus, né? Porque ele não tinha, tipo assim, não era tão esteticamente nobre, vamos colocar assim, né? Ele era galileu. Os herodianos. O herodiano não é religioso. O herodiano, ele é político. Ele não tem nada a ver com os fariseus, para colocar assim, tá certo? O fariseu é religioso, o herodiano é político. A parada dos herodianos era dar apoio a Herodes, ao trono de Herodes, à família de Herodes, porque com isso eles tinham lucro, eles acabavam tendo algum ganho com isso. A gente vai encontrar os herodianos sendo citados nas Escrituras e, normalmente, eles são citados junto com os fariseus, ou seja, Jesus ele consegue juntar água e óleo quando o assunto era ser contra ele, né? Então eles se juntam e eles tentam, de algum modo, se opor a Jesus. Por que os herodianos se opunham a Jesus se eles não tinham nenhuma questão religiosa? A questão deles basicamente era política. Porque Jesus, por ser o Messias, ele era o filho de Davi. E essa expressão filho de Davi ameaçava o trono de Herodes, porque Herodes não era descendente de Davi, né? Herodes era um idumeu, então ele não tinha o direito ao trono de Davi de forma, vamos colocar assim, genética, genealógica. E um filho de Davi teria esse direito, e isso daí gerou uma situação em que os herodianos se juntaram com a galera toda para tentar derrubar Jesus. E os publicanos? Os publicanos, eles eram os coletores de impostos, normalmente judeus. Os romanos, eles deixavam o povo dominado, vamos supor, os judeus estavam dominados, eles deixavam eles ter a religião deles em paz. Pode ser judeu, pode adorar no templo, eles podiam resolver as questões básicas da fé dele, eles não se metiam nisso, tá certo? Mas grana tem que pagar. Então eles cobravam impostos e impostos pesados. E aí como é que eles faziam essa cobrança de impostos? Eles contratavam os próprios membros do próprio povo dominado para que cobrassem impostos dos seus amigos, dos seus irmãos, dos seus conservos, dos seus concidadãos. Então os publicanos, eles eram judeus que trabalhavam para Roma. Pronto. Eles eram terrivelmente vistos, eles eram vistos de forma muito ruim por todo judeu religioso. Os zelotes também não gostavam deles, ninguém gostava de publicano. Herodiano não gostava de publicanos, os judeus, quando é assunto pagar imposto, as pessoas não gostam muito, né? Então, eles não eram muito bem quistos, e Jesus, ele é criticado por comer com publicanos, né? Um dos discípulos de Jesus é publicano, e um dos discípulos de Jesus foi Zelote, Simão o Zelote, tá certo? Vamos terminar aqui nossa aula 3. Eu espero que você tenha entendido o que a gente falou até aqui, até o momento.
que isso tenha te abençoado, que você tente olhar esses grupos e ver o quanto é parecido, o quanto nós também somos preconceituosos, às vezes, com irmãos que têm um modo de falar que não é tão erudito, e aí a gente geralmente torce o nariz porque ele não está falando de forma tão culta, ou a gente também, às vezes, pode ter algum preconceito por questão de raça, né? Então, são situações que vale a pena a gente olhar para a nossa fé, para o nosso exercício de fé, a gente está ponderando isso diante do Senhor para que a gente não repita os erros que Jesus vivenciou naquela época, tá certo? Que Deus te abençoe, tenha um dia abençoado, em nome de Jesus, a gente se vê na aula 4.